Olá, uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me chamo Bruna Natânia Rodrigues e sou mais uma trabalhadora aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Hoje nós abordaremos o tema do capítulo 25, Buscai e Achareis. O título será: Não vos inquieteis pela posse do ouro. Lembrando que hoje é dia de trabalho aqui na casa, né? Trabalho de desobsessão. Então, quem colocou o nome para trabalho, lembrando, né? De colocar a sua água para ser fluidificada. Pode ser uma garrafinha, né? Uma jarra. Perto, né, da onde você está aí sentada ouvindo esta explanação. Então vamos lá. Não vos inquieteis pela posse do ouro, ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem duas roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar e permanecei com ele até dali sairdes. Entrando na casa, saudai-a dizendo: que a paz esteja nessa casa. Se essa casa dela for digna, vossa paz virá sobre ela. E se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi, em saindo dessa casa ou dessa cidade, o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Então, o que Jesus estava, querendo trazer para as pessoas daquela época com essa passagem. Lembrando que nós não podemos levar totalmente ao pé da letra o que Jesus falava, porque ele falava muito por parábolas, que naquela época eram como as pessoas, como aqueles povos iam conseguir entender o que ele estava querendo passar, a mensagem que ele estava querendo passar. Então, que a gente não pode, que nós não nos inquietamos, pela posse do ouro, mas não no sentido totalmente materialista, que a gente não pode literalmente ficar sentada esperando as coisas caírem do céu que Deus vai mandar para nós. Não, nós precisamos do trabalho, até porque é uma lei, uma lei divina, o trabalho edifica o homem. Então, precisamos sim, do trabalho, a gente precisa nos manter em movimento, ocupados, que faz parte da lei do progresso também, nossa, dos espíritos, nossa, como ser humano. Então, que naquela época, os seus sacerdotes, eles iam, de casa em casa, batendo, de porta em porta, para levar as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus e de Deus, ensinar, as pessoas. E quem recebesse eles, quem desse pouso, eles falavam. Tanto é que ele dizia, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa, E se a pessoa não tivesse disposta nem a alojar essas pessoas, muito menos a ouvir as palavras que eles tinham para dizer, era para ele simplesmente sacudir, a poeira com respeito, com educação,
e simplesmente virar as costas num bom sentido de ir para outras casas, né? Não necessariamente apedrejar ou querer impor alguma coisa, né, para aquelas pessoas, porque cada pessoa, né, está no seu tempo. Devemos nos lembrar, né, de não levar essas palavras de Jesus Cristo ao pé da letra, que ele interpretava, né, de forma alegórica, e para que as pessoas, né, como eu comentei antes, que aquelas pessoas da época lá, eles interpretassem. Por exemplo, hoje, trazendo para nossa realidade hoje, se Jesus Cristo pedisse para os seus apóstolos passar de casa em casa com as vestes simples, né, sem sacola, como ele falou aqui, né, sem sacola, sem sapato, sem nada, hoje nós interpretaríamos de outra forma, até porque o nosso mundo mudou muito, tudo mudou muito, e provavelmente nós olharíamos com olhos de desprezo, talvez, para essas pessoas, como a gente pode pensar que seria simplesmente, né, uma pessoa ali mendigando, né, pedindo ajuda, não querendo trabalhar, muito menos querendo levar, né, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, foi feita na época certa com as condições, né, que eles tinham na época. E o falar em dinheiro, né, também, ele nos gera muito conflitos internos, a todo momento, né? Que nós somos colocados à prova a todo momento, que até Jesus Cristo foi, na verdade, né, colocado à prova, que naquela época ele foi colocado à prova e deram uma moeda para ele e ele olhou assim para a moeda e falou, né? Daí perguntaram para Jesus Cristo, né? E ele, com toda a sua sabedoria, ele pegou a moeda, olhou, né? Virou ela dos dois lados e olhou com toda a sabedoria que ele tinha e disse: dai de César o que é de César e dai de Deus o que é de Deus. Então, nós precisamos, né, pagar os impostos, a gente precisa pagar os serviços, né, quando alguém vai prestar um serviço, né, quando a gente compra um produto, a gente precisa pagar. Mas nós não podemos esquecer das leis divinas, né, de respeitar as leis divinas, que seria essa parte com Deus, né, que Jesus, né, citou. Nós somos espíritos encarnados, somos a consciência corporificada. Então, assim, nós estamos num corpo físico, que não é por acaso, né? Nós estamos aqui porque precisamos estar nesse corpo e viver essas muitas experiências, né? Passando pelo véu do esquecimento. Então, a cada reencarnação que a gente tem, a gente passa pelo véu do esquecimento. Dependendo, né, do merecimento, a gente fica, às vezes, no plano espiritual, né? A gente não sabe, mas podemos ficar de 20, 30, e lembrando que o nosso tempo aqui é diferente do tempo lá, no plano espiritual. Então, podemos ter a nossa experiência aqui, né, 20, 30 anos, e às vezes lá, 20, 30 anos é de ser diferente. E a cada ano que a gente passa mais lá, quando a gente retorna, que a gente reencarna, e passa pelo véu do esquecimento, a gente acaba esquecendo com mais facilidade a vida que a gente, né, a vida anterior que a gente teve. Então, por isso que é muito comum pessoas que têm recordações de vidas passadas, porque elas tiveram, né, essa questão
de ter passado menos tempo lá no plano espiritual. Então, quando ela vem, ela traz muito mais vívido e intenso as lembranças da vida passada. Nós passamos, podemos, né, fazer brotar, né, dentro de nós aquilo que efetivamente a gente já tem agregados dentro do nosso espírito. Teoria nós temos e muito, né? O que falta muito, meus irmãos, é a gente conseguir colocar tudo isso em prática. E é onde a gente mais tem dificuldade. Porque a gente busca conhecimento, né, dentro dos templos, dentro de igrejas, dentro dos centros espíritas, né, como aqui nós estamos, mas colocar em prática que é a real dificuldade, né, que nós temos muito ainda. Mas, graças a Deus, né, temos a oportunidade de acordar todos os dias com esse pensamento de nós querermos melhorarmos um pouquinho a mais do que nós melhoramos ontem, né? A gente ser melhor do que a gente foi ontem. Não melhor do que ninguém, mas sim melhor, né, pra gente mesmo. Na prática, né, a vivência diária é que nos mostra o que realmente tem dentro da gente. E os sentimentos, né? Os nossos sentimentos que são revelados, os sentimentos que a gente revela no sentido das tendências, né? Das tendências que nós temos. Então, umas com mais intensidade, outras com menos intensidade. E Cristo nos traz a necessidade de completar a vida digna aqui na Terra e uma vida de crescimento, né, de evolução espiritual. Não somente em conhecimento, como eu acabei de falar, mas sim de vivência, de experienciar, de colocar isso em prática. E nós estamos vivendo um momento que estamos muito preocupados em ter. Estamos esquecendo de nos melhorarmos como ser. A gente está muito preocupado com as coisas materiais, que eu preciso ter. Eu preciso ter uma casa melhor, eu preciso ter um carro melhor, eu preciso ter um trabalho melhor, tudo voltado aos bens materiais, né? A preocupação maior ainda. E não em realmente ser, eu preciso ser melhor, nos propor todo dia a ser um pouquinho melhor em atitudes, como por exemplo, eu tenho uma certa dificuldade, né, em conversar com outras pessoas sobre determinado assunto. Hoje eu me proponho a conversar com uma pessoa sem me bloquear ou sem cortar outra pessoa, deixar outra pessoa, né, falar também, eu falar também. Então, assim, a gente tem que se propor a nos mudar em coisas pequenas, né, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos, saber reconhecer e olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer o nosso defeito, né, a nossa dificuldade. E tentar melhorar e tentar começar por ali, né? Tentar mudar aos pouquinhos. E nós nos questionamos muito sobre essa questão do posso ou não possuir, né? A gente podemos e muito, né? Só que resta saber, né? Como já dizia um dos filósofos, eu te desejo muito dinheiro, mas de vez em quando você pare para se perguntar se você é dono do dinheiro ou se o dinheiro que lhe conduz,
né? Se a gente tá conseguindo equilibrar, colocar, né, na balança, no nosso crivo da razão, né? Colocar na mão na consciência e pensar se a gente está conseguindo manter uma vida equilibrada dentro daqueles dos 5 pilares, né, de uma vida equilibrada, que seria a família, em primeiro lugar, o trabalho em segunda, o lazer em terceira, as amizades em quarto e em quinto a nossa saúde mental. Será que a gente está conseguindo, né? Tentando, pelo menos, equilibrar esses 5 pilares né, para tentar ter uma vida equilibrada? Qual que a gente está negligenciando mais? Qual que a gente está colocando carga de menos? Tudo é uma questão de peso, né? A gente colocar na balança. Se a gente está passando tempo demais com a família, a gente está faltando no trabalho. E se eu falto no trabalho, o que vai acontecer? Tudo tem consequências, né? Se eu falto muito no trabalho, não vou ter dinheiro. E o dinheiro ainda é necessário, né? Nesse plano aqui, pra gente fazer as trocas, né? Troca de serviço, produto e tudo mais. E aí eu faço um convite, né? Finalizando aqui, para que nós possamos refletir como está, né, a nossa relação, como estamos em relação a esse assunto. Cada um de nós, né, internamente refletir. Como estou diante desse assunto, sobre o dinheiro, sobre os bens materiais, sobre os 5 pilares de uma vida equilibrada, família, como é que eu tô sendo com a família, como é que eu tô sendo com os amigos, tô tirando um tempo de lazer, tô trabalhando muito, né, não tô conseguindo conciliar, tô cuidando da minha saúde mental, que é eu acho, né, na minha opinião, uma das coisas que a gente mais negligencia da nossa saúde mental. Então, assim, a importância, né, da gente praticar e interagir, né, fazer esse exercício interno, né, que a gente, de auto se observar, a gente, como se a gente fosse na frente do espelho e começasse a se questionar, né, e se observar. Não podemos negligenciar a família, né, porque a nossa família é o nosso porto seguro. Não podemos deixar de trabalhar, porque senão a gente também não vai ter dinheiro, né, para manter a família, manter o lazer. Então, a importância do nosso corpo e nossa mente sempre estar em movimento, né? O lazer, né? Precisamos do descanso, precisamos dos amigos, que a gente não evolui somente individual, mas sim, a gente acaba, né, evoluindo em um grande grupo aí, uns ajudando os outros. E a nossa saúde mental, né? A importância de nos observar e saber quando estamos precisando de ajuda. E saber procurar, né? Ajuda. A gente tem que saber que nem sempre vamos dar conta de tudo sozinhos. Nós precisamos sim e muito uns dos outros. Então é isso, meus irmãos. Espero que vocês tenham conseguido refletir aqui junto comigo. Uma ótima e abençoada semana a todos vocês. E fiquem com Deus.